A gente precisa entender por que hoje estamos tão doentes e o que leva a essa crise entre a sociedade e esse sistema de saúde que a gente vive hoje, o sistema de saúde convencional. Olá! No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto que é fundamental para a gente discutir antes de qualquer outro tema de saúde. Vivemos hoje epidemia de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, pressão alta. E vivemos um período que está todo mundo insatisfeito com a forma como a medicina é praticada. Consultas rápidas, falta de empatia, dificuldade de individualizar aquela pessoa, todo mundo é tratado igual, sem entender a sua história, hipermedicalização, tudo é remédio. Nos Estados Unidos, a iatrogenia é a terceira causa de morte. Iatrogenia é morte causada por intervenção médica. Então é algo muito sério, a gente precisa entender o que a gente está vivendo para a gente poder mudar essa forma de fazer medicina e de entender saúde. A medicina que eu estudei na faculdade, ela tem um foco na doença. Então a gente estuda fisiopatologia, a gente sabe tudo das doenças, como tratar. Além disso, nessa medicina hoje, né, a convencional, eu nem falo tradicional, porque tradicional para mim é a medicina dos povos tradicionais. Mas essa medicina convencional, ensinada na faculdade, ela vê o corpo e o indivíduo como um modelo bioquímico. Tá faltando uma substância química, então vamos lá, só repor. E não é bem assim que funciona. O nosso organismo ele é extremamente complexo. Extremamente complexo. A gente não pode esquecer que existe mente, corpo, espírito, tudo ali englobando para essa saúde global do indivíduo. Essa medicina convencional, por exemplo, ela não leva em conta quando o indivíduo está saudável. Então eu lembro, por exemplo, né, o indivíduo não tem doenças como um diagnóstico. E isso sempre foi um desafio. Eu lembro, inclusive, na faculdade, da gente ter pacientes que chegavam até nós com muitas queixas, com muito sofrimento, e que fazíamos o exame físico, e buscávamos a história de uma forma superficial, porque é assim que, de certa forma, a gente aprende, e ver os exames laboratoriais, a pessoa não tem nada. E virar para ela e falar, não, tá tudo bem com você. E a pessoa sai extremamente insatisfeita, porque o problema dela, que é muito mais complexo, não foi resolvido. Então, outras medicinas, por exemplo, como as orientais, medicina chinesa, Ayurveda, eles já há milhares e milhares de anos, essas medicinas datam de mais de 4, 5 mil anos, ainda mais do que isso, elas entendiam esse ser humano como um ser complexo, um indivíduo que recebe diversas influências para que esteja naquele estado. Então, a gente precisa desse resgate dessas medicinas. Além disso, vivemos também uma epidemia de doenças mentais. Vivemos ansiosos, vivemos estressados, vivemos correndo contra o tempo, sobrecarregados, e isso é levado muito pouco em conta também. A gente precisa entender que a forma como a gente está vivendo as nossas vidas hoje nos leva ao adoecimento. A gente tem que entender que esse afastamento da natureza causa um desequilíbrio imenso na nossa saúde, e isso não pode ser desconsiderado. Por isso a importância desse resgate dessas medicinas orientais, tradicionais, indígenas, para integrar com essa medicina moderna, porque, claro, a medicina moderna, ela também tem muitas vantagens e trouxe uma série de benefícios para a nossa vida. O que seríamos de nós sem os antibióticos? O que seríamos de nós sem as vacinas? O que seríamos de nós sem alguns exames específicos para tratar algumas doenças? A gente tem que entender que isso precisa ser racionalizado, a gente tem que saber quando usar e como usar. E existe uma forma de juntar essas duas medicinas, né? Uma medicina que enxerga o ser humano como um ser integral, holístico, complexo, e essa medicina mais moderna, que nos traz mais detalhes, que a gente pode fazer essa medicina de precisão, que inclusive faz exames genéticos, quando a gente precisa dessa tecnologia. E isso parece que é muito novo, mas na verdade algumas linhas na medicina moderna já vêm direcionando para esse caminho. Por exemplo, o Slow Medicine, que é a medicina sem pressa, chamada medicina sem pressa.
a medicina do estilo de vida, lifestyle medicine, a medicina funcional, já são linhas de pensamento que já estão integradas com a medicina moderna, por exemplo. Então, o slow medicine, ele tem como princípio integralidade, tem como princípio individualidade, tempo para escutar o paciente, tempo para pensar aquele caso, tem como princípio qualidade de vida, tem como princípio avaliar a autonomia, né? Porque assim, o médico hoje, ele precisa ser um educador de saúde. Ele precisa ensinar aquele paciente como se cuidar, ele precisa ensinar aquele paciente como se observar, o que fazer, e não apenas que ele dependa de um sistema ou de uma pessoa para sua própria saúde. Então, por exemplo, a medicina do estilo de vida, que foi um termo cunhado em Harvard, por exemplo, que tem curso sobre isso, nada mais é do que ensinar o médico a ajudar o paciente a ter um estilo de vida mais saudável. Outra linha de pensamento também na medicina, a medicina funcional. Já é muito famosa na medicina hoje, e que ela busca as causas dos problemas, algo que também não foi nos ensinado. Por exemplo, quando a gente tem uma dor de estômago, ao invés de dar um remédio, a gente procurar o porquê dessa causa, o porquê que está causando isso, o que a gente pode fazer dentro dessa rotina, dentro desse estilo de vida para melhorar essa dor, por exemplo. Então, isso é extremamente importante a gente entender que essa medicina que a gente vive hoje está fadada a acabar mesmo. Essa medicina hipermedicalizada, essa medicina que não escuta, essa medicina que não dá autonomia ao paciente está fadada a acabar. E a gente precisa encontrar caminhos de fazer uma medicina possível. Isso sem contar também na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é algo que a gente precisa muito pontuar, porque a indústria farmacêutica é que praticamente paga, né, financia toda a ciência que a gente tem hoje. Então, se essa medicina ela baseia exclusivamente na ciência e esquece de levar em conta essas outras práticas ancestrais de saúde, ela está sendo gerida, né, por uma indústria bilionária que lucra muito com a doença. Então, quando a gente fala, né, que os médicos são pagos pela indústria farmacêutica, enfim, eu vejo isso um erro, porque na verdade os médicos são extremamente ingênuos em relação à indústria farmacêutica. As pesquisas da indústria farmacêutica estão dentro da faculdade. Então é algo também para a gente considerar e para nós médicos e a própria população levar em conta e ter pensamento crítico para questionar todo esse sistema vigente que a gente vive hoje. Outra coisa é a gente colocar o tempo inteiro a nossa saúde nas mãos dos profissionais. E não entender que nosso corpo, a gente tem uma ferramenta incrível de autoconhecimento e um laboratório, que é o nosso corpo. A gente tem o nosso corpo para se experimentar, para entender, se eu comer isso, será que eu sinto como? Eu passei mal, será o que aconteceu ontem que hoje eu não tô legal? Ou então as questões emocionais mesmo. A gente sabe que quando a gente está ansioso, estressado, ou aconteceu algum evento na nossa vida que foi estressante, que foi traumatizante, o nosso corpo vai responder. E como esse corpo responde? Vocês param para se observar? Os sinais que o corpo está dando o tempo inteiro para você? É uma oportunidade incrível de conhecer sobre você mesmo, sobre a sua saúde. E por fim, a gente esqueceu da importância da espiritualidade na nossa vida. Quanto mais a gente se especializa, vai para o lado material, e a ciência quer entender os mínimos detalhes, a gente se afasta do que é mais importante, da espiritualidade. A gente se afasta dessa conexão com o mistério da vida, com o mistério da natureza. E quanto mais a gente se afasta disso, mais doente a gente fica. E é isso que a nossa sociedade está mostrando. Quanto mais materialista, quanto mais individualista, mais doente como coletivo e como sociedade a gente fica. Então a gente precisa se conscientizar. A gente precisa se conscientizar de que aquela medicina não funciona mais e que a gente não quer mais ser tratado dessa forma. Quanto mais a gente se conscientiza, tanto os médicos, profissionais de saúde, tanto como indivíduos, que vamos também ser pacientes, a gente está mudando, revolucionando a forma de fazer saúde. Esse foi mais um vídeo com conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Acompanhe meu trabalho nas redes sociais para mais conteúdo
que vão vir em breve mais vídeos para vocês.